Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o risco de prisão do Bolsonaro. Meu amigo, o STF andou dando umas declarações nesse sentido. O meu sentimento é que isso daqui é justamente a indicação de que o pessoal sentiu, tá? O que eles estão querendo dizer aqui? Ó? Saiu aqui, ó, o vazamento foi pela coluna da Mônica Bergamo, que vocês sabem, tem muito contato com o pessoal ali da esquerda no STF, né? STF acredita que Trump prepara fuga de Bolsonaro para os Estados Unidos, ou seja, com base em absolutamente nada. Bolsonaro, em momento algum, fez qualquer menção de sair, já deixou, ao contrário, deixou claro que pretende ficar no Brasil e coisa e tal. Por que ela está falando isso? Porque risco de fuga é um dos motivos que permite a prisão cautelar, permite a prisão preventiva de alguém, né? E parece que o pessoal do STF está batendo cabeça, estão desesperados. Isso mostra que o pessoal sentiu. Vamos entender esse assunto aqui. Não estou dizendo que não vai acontecer não, tá? Pode ser que o pessoal do STF resolva escalar a coisa, né? Acho que vai ser divertidíssimo se acontecer isso. Essa notícia foi sugerida por Guarulhos ou Galeão, Karl Marx Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, o pessoal do STF plantou uma notinha aqui na coluna da Mônica Bergamo. Vocês sabem, isso aí é tudo plantado mesmo pelo pessoal. Aqui, ó. Magistrados receberam informação de aliados do ex-presidente de que ele está em pânico com a possibilidade de prisão. Bolsonaro sabe que tem a possibilidade de prisão já há muito tempo. Ninguém tem dúvidas de que esse processo todo contra o Bolsonaro já está pré-fabricado, com resultado já todo definido e coisa e tal. O Bolsonaro já sabe há muito tempo que vai ser preso e escolheu ficar aqui no Brasil. Diga-se de passagem, tem matéria do Bolsonaro antes da eleição de 2022 falando, olha só, eu sei que se eu perder essa eleição eu vou ser preso aqui no Brasil. E é exatamente o que está acontecendo. No entanto, ele foi lá para os Estados Unidos, poderia ter ficado por lá, decidiu voltar para o Brasil, voltou para o Brasil, está aqui no Brasil, ele sabe o risco que ele corre aqui, né? Por que eles estão falando nisso agora? Eles estão falando por isso agora porque justamente eles querem uma desculpa para prender Bolsonaro preventivamente. Aqui, ó. Ministros do Supremo Tribunal Federal acreditam que o presidente dos Estados Unidos está criando as condições para que Bolsonaro fuja do Brasil para não ser preso. Como assim? Olha só, o Bolsonaro, a qualquer momento, se ele quisesse sair do Brasil, ele teria inúmeras possibilidades de fazer isso, né? Nunca fez, nunca deu indicação, entregou o passaporte sempre que foi necessário. Quando teve a posse do Trump, pediu licença para o STF para ir aos Estados Unidos para a posse do Trump. Isso foi outro ponto, né, que contribuiu, dentre as várias coisas que o Brasil tem feito para espinafrar o Trump, para bater nos Estados Unidos, né? O STF recusou liberar o passaporte do Bolsonaro para ele viajar para os Estados Unidos. Ele falou, tudo bem, não vou viajar então, vou ficar aqui no Brasil, não tem problema nenhum. E só que, né, mais uma espinafrada que o STF deu lá no Trump, né? Ou seja, esse pessoal, a impressão que dá dessa coisa toda é que eles não esperavam que isso fosse acontecer, tá? Embora tivesse todo o papo, o Paulo Figueiredo estivesse falando, né, o Marco Rubio falou e coisa e tal, um monte de gente falando e coisa e tal, eles não achavam que ia acontecer nada, né? E foram pegos de surpresa, e daí estão batendo esse desespero. Magistrados receberam a informação de aliados do próprio Bolsonaro que ele está em pânico. Desde quando uma pessoa que é aliado do Bolsonaro vai dizer que o cara está em pânico e não sei o que ela vai estar querendo fugir? É lógico que isso daqui é plantação da esquerda. A esquerda está plantando isso daqui, né? O medo demonstrado pelo ex-presidente sinaliza que ele poderia fugir do país. Em passado recente, o fato de um dos seus filhos terem ido para os Estados Unidos levam ministros a enxergar na fala do norte-americano preparo para a fuga. A saída seria a concessão de asilo político a Bolsonaro sob o argumento que ele sofre perseguição no Brasil. Tipo o que o Lula fez com a Olenta lá do Peru, né? A corrupta lá do Peru, né? Isso que vocês estão dizendo, né? Ou seja, o Lula fez isso tranquilo, não tem nada, né? Que eles estão reclamando da coisa. Declaração do Trump que impôs taxas, não sei o que lá, deixe o grande ex-presidente do Brasil em paz, caça às bruxas e não sei o que lá. Não, isso daí, por que esse pessoal está chateado? Esse pessoal está chateado, como eu falei para vocês, porque toda essa construção que eles estão fazendo não é para prender Bolsonaro. Se fosse só para prender Bolsonaro, eles prendiam Bolsonaro muito facilmente, inventavam uma desculpa, como fizeram com Felipe Martins, inventavam uma desculpa qualquer e prendiam Bolsonaro. De forma injusta, né? Mas prendiam, né? O problema deles é que eles querem fazer a população deixar de gostar de Bolsonaro. E é isso que eu falo para vocês, que esse negócio aqui matou. Eles achavam que quando chegassem no final desse
nesse processo todo, lá nesse suposto inquérito do golpe, disseram que não condenamos Bolsonaro por unanimidade, na primeira turma, investigamos tudo e chegamos à conclusão que teve um golpe mesmo, ia se criar o tal do consenso social de que o Bolsonaro de fato tentou um golpe no Brasil. Era isso que esse pessoal estava esperando. Estão super chateados agora, porque perceberam que isso não vai acontecer. Essa carta do Trump certamente furou a bolha, não só aqui no Brasil, como no mundo todo, né? E todo mundo está vendo os argumentos do Trump. Isso aí é perseguição. E de fato é. Qualquer coisa, qualquer um que pega, qualquer pessoa isenta que pega esse processo contra o Bolsonaro, vê que é um absurdo, que não tem lógica nenhuma isso daí. Desde quando discutir uma minuta numa reunião fechada é tentativa de golpe? A tentativa de golpe é você tentar o golpe, né? E não conseguiu. Concordo que o golpe não se pune o golpe com sucesso, porque aí deu golpe e mudou tudo, né? A pessoa agora tá no poder. Você pune sempre a tentativa de golpe, concordo plenamente, mas tem que ter a tentativa. Não teve tentativa nenhuma. Reunir o pessoal numa sala e discutir uma minuta, isso não é tentativa de absolutamente nada, né? Enfim, o pessoal falando aqui, tal, que estão querendo... Isso aqui claramente é alguém do STF ventilando a ideia de prender o Bolsonaro preventivamente como uma forma de resposta ao Trump. Isso pode acontecer? Eu acho que pode. O pessoal da esquerda está empolgadíssimo aqui, ó. Bolsonaro pode ser preso após taxação de Trump, risco de se abrigar na embaixada dos Estados Unidos. Não se pode simplesmente permitir que, após toda essa trama do filho dele, bolsonaristas junto com Trump possam agredir o Brasil e não sei o que lá, disse o vice-líder do PT na Câmara e não sei o que lá. Ou seja, o pessoal da esquerda está desesperado. Por que eles estão desesperados desse jeito? Primeiro porque quebrou o brinquedinho que eles esperavam. Eles achavam que eu consegui o tal do consenso social, não vão conseguir mais. Eles continuam podendo prender o Bolsonaro, é verdade, continuam podendo condenar o Bolsonaro, mas pode ter certeza que essa condenação vai ser eternamente contestada e, como eu já falei para vocês, a tendência é a direita voltar ao governo e rapidamente os membros do STF vão sendo substituídos e rapidamente essa decisão vai ser desfeita muito em breve, né? E o ponto todo é esse. Já que eles viram que não vão conseguir esse consenso social, agora eles estão querendo dar uma porrada no Bolsonaro de alguma forma. Não, porque temos que prender o Bolsonaro, bota ele na cadeia. Por que eles estão? Por que os petistas, principalmente a extrema esquerda, está preocupada com isso? Porque eles queriam muito equivaler Lula com Bolsonaro. Dizer que não, que Lula foi preso, mas Bolsonaro foi preso também. E eles estão vendo que a coisa meio que fez água. Porque, de novo, o pessoal ali da centro-esquerda, o PSDB da vida, a maior parte do pessoal do STF está nessa turma também, e o que eles queriam era o consenso social de que houve a tentativa do golpe do Bolsonaro. Só prisão só depois disso. E nem ia fazer uma prisão muito séria, não ia botar prisão domiciliar, uma coisa leve. O que eles queriam é que o povo entendesse que o Bolsonaro tentou um golpe e tirar ele das próximas eleições. Era isso que o pessoal queria. Não vão conseguir isso com essa mudança aqui. A impressão que dá realmente é que o pessoal estava contando que não ia acontecer nada. Eles estavam achando, ah não, esses bolsonaristas ficam falando tic-tac, 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 só mais 72 horas e não sei o que lá, mas não vai acontecer nada. Quando aconteceu, deixou o pessoal desesperado. Isso aqui não tem lógica nenhuma. O Bolsonaro, em momento algum, fez qualquer movimento para se mexer, para fugir do Brasil, né? E poderia ter feito. Né? Poderia ter feito isso, poderia ter tentado fugir do Brasil. Enfim, no final das contas, essa situação aqui é claramente o pessoal da esquerda querendo ver uma forma do STF se vingar desse ataque. Sentiram o ataque do Trump. O resultado final é: sentiram o ataque do Trump. Quer dizer que eles não vão prender Bolsonaro? Eu não sei. Eu acho que se eles prenderem Bolsonaro, eles sabem que eles vão estar escalonando a coisa de forma muito séria. Isso é, de novo, a gente está no momento do divisor de águas. Se o pessoal realmente for para uma linha dessa, não vamos prender Bolsonaro e culpar Bolsonaro por tudo e não sei o que lá e coisa e tal, a gente vai acabar na Venezuela, meu amigo. A gente está ali ó, no limiar da coisa, a gente está ali no fio da água ali. No momento, se for para um lado, vai dar tudo certo. Se for para o outro, vamos para a Venezuela. E, de novo, é o que eu falo para vocês, embora essa elite aristocrática socialista de Brasília não goste do Bolsonaro de forma alguma, ela também não gosta da solução Venezuela não, tá? Enfim, aqui ó, Barroso indica que o julgamento de Bolsonaro não será afetado por pressão de Trump. É a coisa mais óbvia de se dizer, né? É lógico que publicamente ele não iria dizer nada diferente, ele vai dizer, ah não, realmente...
vamos ter que mudar o nosso julgamento devido ao pito que o Trump passou na gente. Ninguém esperava que ele falasse outra coisa. Evidentemente que ele tem que falar que não vai mudar nada. Mas é aquilo que eu falo para vocês. Tem uma comunicação que é no nível público, que eles falam para todo mundo, que é esse papo de não porque soberania, que não sei o que lá. E tem o outro papo num nível, né, mais embaixo, ali, mais oculto e coisa e tal, que eles têm que negociar. Eles sabem que não tem alternativa que não seja negociar com o Trump, né? No nível abaixo disso, no nível privado, em que estão acontecendo as negociações de verdade, eu aposto que esse pessoal está muito mais subserviente, muito mais calminho com o Trump e coisa e tal. Ameaçar prender Bolsonaro pode até ser uma ameaça que eles fazem publicamente para parecer fortinho e coisa e tal. Conhece a história do cão que late muito, né? Cão que ladra não morde, né? E quanto mais o cão ladra, é sinal de que ele realmente não tem como morder, então ele vai latir pra caramba, porque morder não pode, né? Então, essa é a situação atual. A minha visão é, não vai ter prisão do Bolsonaro de maneira alguma. Eles sabem que isso seria um passo longe demais. Mas, não sei, de repente os caras estão tão malucos que já apostaram na solução Venezuela. Pode ser isso mesmo. Eu não descarto isso, sempre deixei claro. Sempre avisei que chegando perto de 2026, o que ia acontecer? O Lula ia começar a perceber que não ia ganhar essa eleição de jeito nenhum, e aí ia começar a tentar ir para o lado da Venezuela. O que está acontecendo aqui é exatamente isso. O Lula apostando tudo na solução Venezuela, e vamos ver se o STF embarca nisso. Eu tenho certeza que não é unânime isso no STF, mas eu tenho certeza também que tem gente querendo embarcar. O Alexandre de Moraes já vestiu a camisa do Maduro, já tá lá, e somos Maduro, né? Levante para Maduro, como é que é o canto que o pessoal fazia lá na Venezuela? O Alexandre de Moraes já tá 100% com Lula. Mas o resto do pessoal já tá pensando que, pô, peraí, não dá, né? Tá foda esse troço, né? Então, de novo, publicamente o que se fala é uma coisa, o que está negociando mesmo é outro patamar completamente diferente. Né? Olha aqui a Folha de São Paulo. A Folha ficou chateada. É o que eu falei para vocês. Esse pessoal da centro-esquerda está super chateado com isso. Por quê? Porque eles estavam indo, na visão deles, estavam indo para o melhor dos mundos. O Lula está quebrado, o Lula não ganha a eleição em 2026, mas o Bolsonaro também não vai concorrer na eleição em 2026. Então, beleza, é o nosso sonho. Vai ter a terceira via, né? E, de novo, eu sei que muita gente não gosta do Tarcísio, muita gente dentro dos bolsonaristas não gosta do Tarcísio. Eu gosto do Tarcísio pra caramba. Não acho que ele seja a terceira via. Ele é bolsonarista mesmo. Já deu várias provas disso. Inclusive, eu vou fazer um vídeo só sobre o ponto do Tarcísio nessa questão, mas no final das contas, para esse pessoal de São Paulo, para essa isentosfera ali, eles estavam com um sonho, olha, tá tudo funcionando, que lindo, vai ser Tarcísio em 2026. E de novo, eu não acho ruim isso não, tá? Eu embarcaria nessa tranquilíssimo. Agora, isso aqui quebrou eles, né? Agora o Bolsonaro voltou com tudo, o Bolsonaro tá no jogo de novo, não tem como negar que o Bolsonaro tá no jogo de novo, né? Porque lembra, o Tarcísio tem chance? Tem chance de ganhar, muita chance de ganhar, se tiver o apoio do Bolsonaro. Se não tiver o apoio do Bolsonaro, esquece Tarcísio. E o pessoal de lá sabe. Ou seja, tudo está caminhando para a gente chegar numa situação que vai ser Lula e Bolsonaro mesmo de novo em 2026 e ponto, e acabou. Não tem mais nada. É isso aí mesmo. Esse pessoal definitivamente não gostou disso daí. Porque fizeram um escarcéu para tirar Bolsonaro, porque achavam que Bolsonaro não pode, tem que ser o PSDB, não sei o que lá. E conseguiram tirar Bolsonaro com muito esforço, com muito custo, revivendo o cadáver político zumbi, morto-vivo do Lula. E agora vão voltar para a mesma situação com o Bolsonaro presidente. E pior, né? Bolsonaro pode ficar dois mandatos, né? Porque lembra, aqui no Brasil não tem esse negócio que tem lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos são 2 mandatos, ponto final. Não interessa se é consecutivo ou não. Aqui no Brasil só pode ficar 2 mandatos consecutivos. Então, Bolsonaro, como ficou um fora, ele pode ficar 2 mandatos agora de novo, 8 anos na presidência do Brasil. É o cenário mais provável agora. O pessoal do PSDB tá chateado, cara. Tá extremamente chateado com isso, né? Aqui, os esquerdistas, você já vê eles chorando mais aqui, ó. Golpe de Trump contra... Golpe! O cara aumentar a tarifa é golpe. Então quer dizer que o Lula deu um golpe na China quando aumentou as tarifas para a China, né? Então quer dizer que o Lula deu golpe quando aumentou o IOF, não é isso? Porque, né, se aumentar imposto é golpe, né? Enfim, já tá o pessoal aqui chorando, golpe de 64. Olha a choradeira linda. Isso aqui, de novo, o que mostra para mim? Eles estavam despreparados. Eles sinceramente achavam que não ia acontecer nada. Aqui, ó. Teve o negócio da Janja. Vocês viram o negócio da Janja? A Janja chamou meus vira-lata, né? Quando o Lula estava saindo aqui do Palácio do Planalto. Deixa eu tocar para vocês verem aqui. Tchau. Presidente. Trump disse que vai anunciar a tarifa contra o Brasil.
O repórter perguntou para o Lula, né? Ah, o Trump vai anunciar tarifas contra o Brasil, né? Você vai falar alguma coisa? O Trump não falou nada, ele estava com o encontro do primeiro-ministro da Indonésia, não sei o que lá, essa pessoa aqui. Aí a Janja falou lá atrás, ai, meus vira-lata, não sei o que lá, tá reclamando dos repórteres brasileiros, né? Ou seja, de novo, o ponto central que você tira disso é esse pessoal foi pego de surpresa. Eles não esperavam essa cacetada do Trump. Eles estavam apostando que não vai ter tic-tac, 72 horas, mas não vai acontecer nada. Aconteceu. Eles estão tentando achar uma maneira de revidar agora. Não vão achar não, tá? Vão se ferrar só. Se revidarem, vai ser pior ainda.